Olá, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a nosso primeiro encontro oficial desse novo grupo de estudos, né? Que não tem um nome específico ainda, então vamos chamar de grupo de estudos do Estúdio Daniel Brandão, onde vamos mensalmente, não, semanalmente, na verdade, nos encontrar para estudar durante um mês um artista ou uma artista específico, né? Tentando dissecar o máximo aí, pegar o máximo de conhecimentos desse artista ou dessa artista que a gente conseguir juntos, tá? Então, eu vou começar aqui pela listinha aqui de quem está online, né? Dar as boas-vindas ao Miguel Felício, à Blenda, ao Bosco, ao Tio Zé, ao Lucas, à Pamela. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né? É, eu quero convidar todos vocês a colaborarem ativamente, né, junto comigo aí nessa construção de conhecimento que começa agora, né? Então, o primeiro artista sugerido, e eu tentei deixar claro que essa sugestão veio do Lucas Rebelo, porque isso faz parte da gênese desse grupo de estudos, né, está sendo o artista Alex Maliv, né? Então, antes de eu mostrar algumas imagens do Alex Maliv aqui, eu quero contextualizar um pouquinho. Alex Maliv, ele é um quadrinista e ilustrador. Ele é da Bulgária, né? Eu não sabia que ele era da Bulgária. E ele fez vários trabalhos de destaque para o mercado americano de, de quadrinhos, né? Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com a obra do Alex Maliv foi ele desenhando um personagem chamado O Corvo, né? Que é um personagem cinematográfico também e que virou quadrinhos, né? Nos anos 90 ainda, o Alex Maliv fez essa obra e isso me chamou muita atenção. Ele foi um dos desenhistas. E depois ele voltou a me chamar a atenção muito, né? Quando ele foi o quadrinista de uma série, de um arco do Demolidor, escrito pelo Brian Michael Bendis. Um dos melhores arcos do Demolidor, na minha opinião, né? Foi desenhado pelo Alex Maliv, junto com o Brian Michael Bendis, né? E depois também eu vi uma outra obra que eu destaco dele, que é a obra que eu apresentei ao Lucas e que o Lucas gostou muito, é Hellboy e o BPDP, 1952. Vou mostrar aqui para vocês. Está na minha mesa. É essa obra aqui, né? Tem uma série de autores, o David Stewart é o colorista, né? Mike Mignola escreveu. Eu não sei se o John Arcudi desenhou alguma coisa, não sei se ele escreveu, mas o Alex Maliv, ele é o autor da arte, né? Não, o John Arcudi é o roteirista também. Então, essa obra ela é muito bacana, especificamente, né? Que foi lançada pela Mitos, porque você tem a história completa aqui, tem o arco completo, e no final você tem boa parte das páginas do Alex Maliv sem as cores. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Sem as cores, né? Então a gente consegue ver mais claramente a técnica dele, né? De desenho, de composição, né? E a gente consegue ver também o que é que cabe a ele como artista sobre decisões estéticas da página, né? Porque eu não sei se todo mundo que está aqui nessa live sabe, mas, por exemplo, a localização de balões, de recordatórios, né? Essa decisão final de onde ficam essas coisas não é do artista, né? Ele pode sugerir no layout, ele pode planejar isso no layout, mas existe um letrista, alguém que vai lá e vai decidir por ele, né? E vai colocar. Então, quando a gente vê uma página toda colorida, letrada, cheia de onomatopeias, né, que interferem na arte, a gente muitas vezes acha que isso é uma escolha
de quem desenhou, e aqui está a prova de que não é, né, necessariamente. Ele pode, como eu disse, até indicar e tudo mais, né? Mas não necessariamente decidir isso. Ok? Beleza, até aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Bem, fiquem à vontade, liguem o microfone caso queiram comentar, né? Além disso, gente, eu disponibilizei para todo o grupo uma série de imagens que eu escolhi na internet, assim, com critérios, obviamente, pessoais, e que eu vou dividir com todo mundo que verá essa gravação, que assistirá essa gravação também pelo YouTube, né? Então vocês vão ver que nessas imagens do Alex Malivia que tem páginas, tem ilustrações, com técnicas diferentes, né? Aqui, por exemplo, ele tem uma composição belíssima do Demolidor e Viúva Negra. É a Viúva Negra? Eu acho que é. Com o nanquim aguado. Aqui é uma composição belíssima do Batman também, que ele usa bastante nanquim aguado aqui. Essa é uma página dele, muito bacana, que a gente pode avaliar também a narrativa, a composição da página. E tem coisas muito interessantes em relação a isso, assim, sobre a leitura da página, sobre a fluidez da página, que se vocês tiverem interesse, a gente também pode conversar a respeito. Aqui já tem o uso de cores por ele, né? Com esse surfista prateado. Me parece ser aquarela, né? Aqui a gente tem um lápis dele, do Demolidor. Ele é um cara que eu acho que ele usa bastante foto referência, né? Essa, inclusive já adiantando, né? A primeira ilustração que eu vou estudar aqui do Demolidor, por causa das achuras e por me parecer, inclusive, ser o lápis dele aqui, ó. Quando a gente dá zoom, né? Não parece ser a arte final. Então, eu vou escolher essa ilustração, essa página, né? Dele para começar a estudar. Aqui eu acho que é uma aquarela novamente. Aqui é uma página do Demolidor, daquele arco que eu falei, né? E ele usa recursos de manipulação de fotos também pro cenário, eu acredito, né? Além do uso de fotos referências para os personagens. Esse é o Marv, do Sin City, também com... Acho que é uma técnica mista aqui, né? Acho que tem nanquim aguado, mas tem grafite, tem uma série de coisas. Eu achei essa Electra belíssima, né? Provavelmente, se der tempo, né? Nesse mês, é a outra imagem que eu vou usar de referência para mim. E aqui mais páginas dele coloridas. Essas páginas finais são desse projeto que eu destaquei, né? Hellboy e o BPDP, 1952. Então todo mundo tem acesso a pelo menos algumas páginas desse projeto. Beleza? Certinho? Então eu vou começar a desenhar aqui. Convido a todos a fazerem o mesmo. Daniel, Pode falar. vou comentar uma coisa. Eu tava. Só tá baixo, Bosco. Ah, Se puder deixa eu aumentar um falar um pouco pouquinho. mais alto, tá melhor? Ou ainda tá muito baixo? Ainda tá baixo para mim. Tá baixo para todo mundo, pessoal? Tá baixo para todo mundo, Bosco. Tá baixo pra mim também. Léo, aumentar o volume, eu falar mais próximo aí de um microfone, alguma coisa assim. Agradeço. Tô testando aqui, tentando ver aqui. De boas. Quando você vai tentando aí, já vou pegando meu material aqui. Então, Bosco, fica à vontade para me interromper, tá certo? Não, Aham. não tem essa formalidade. Aqui a gente está entre amigos.
Eu vou começar aqui estruturando o demolidor dele naquela cena que ele está na janela, que eu mostrei para vocês. E aí, para mim, assim, estudar um artista, né, dissecá-lo, passa por um exercício quase que de imaginação, que é você tentar pensar em quais são as etapas que ele passou, né, para poder chegar naquele resultado final. E aí, a resposta disso a gente nunca tem com precisão, vai ser de acordo com a nossa régua, né? Ou seja, quais são as etapas que a gente conhece, que a gente sabe de desenho, né? E que a gente passaria para chegar naquele resultado, né? Então, é baseado nisso que normalmente eu disseco, né, os artistas ou as artistas que eu estudo. Daniel, tá me ouvindo? Sim, sim, pode falar, Bosco. Tentar aumentar aqui o microfone. Bom, eu ia só comentar que eu dei uma olhada nos trabalhos dele, né, nos arquivos que você tinha compartilhado. Eu percebi que ele, além de ser um artista muito versátil, trabalha com muitos materiais, muitas abordagens de técnica, de textura, constrói de sombras, de cores. Realmente eu vejo que ele usa pouca achura. Você pegou uma arte específica que ele tem um jeito de usar, mas eu vi muita arte que ele trabalha com muita textura, mas aquela achura tradicional não é tão comum no trabalho dele. Mesmo esse do Demolidor, mesmo esse do Demolidor, ele tem uma abordagem diferente do que a gente vê no mercado americano. É verdade, Bosco. E o mais curioso, assim, por eu conhecer o trabalho dele desde o Corvo, né? E essa diminuição do uso das achuras no trabalho dele veio com o tempo. Esse primeiro trabalho que eu conheci dele, os primeiros trabalhos que eu conheci dele eram cheios de achuras, né? Se aproximavam um pouco mais desse demolidor que eu estou usando aqui como referência como primeiro trabalho. Provavelmente isso tem a ver, você é quadrinista também e do mercado americano, tem a ver com aqueles artifícios que a gente tem que criar para cumprir prazos, né? Às vezes o nosso estilo surge por escolha, às vezes o nosso estilo surge por necessidade. A gente nunca saberá, a não ser que a gente pergunte isso a ele, né? Mas é uma suposição minha, tá? Que ele pode ter ido diminuindo o uso dessas achuras para ir ganhando tempo, né? Com, no decorrer do processo. E outra coisa também que eu desconfio é a mudança de materiais, porque há um tempo, desde o demolidor dele, né? E eu percebo que ele usa materiais digitais para trabalhar, né? E aí eu, quando mudei também de plataformas, enfim, de superfícies para fazer meu trabalho, eu vi que algumas soluções que a mão livre, né, eu conseguia fazer bem, ou que saía legal e tal, no digital não funcionava, e vice-versa. Coisas que só funcionavam no digital não funcionavam no tradicional, né? Então pode ser isso também, né? Podem ser esses dois aspectos, o aspecto de ir tentando o máximo, né, simplificar seu traço sem perder a essência para manter um prazo, como também que materiais eu tenho em mãos para fazer esse trabalho, né? E aí esses materiais vão dando algumas alguns limites, algumas novas técnicas que eu não tinha antes, né? Tu concorda? Eu acho que pode ser por aí. Que sim. Assim, eu vi trabalhos dele, os primeiros do mercado americano, né, daquela lista do Drive lá que você passou, coisa de técnica, às vezes ele trabalha, ele pinta também, né? Então ele fez a pintura também. Uhum. Do trabalho com as cores, então ele criou soluções diferentes. Aí, ficando para títulos maiores, ele foi limpando isso. Aí ele realmente foi tirando.
borrachuda como textura, como simplificou a pintura, foi enxugando. Tem a questão estética, por exemplo, para o Hellboy, né? Para ficar mais parecido com o Minhola. Exato. Adequar ao universo desde então eu vejo que o trabalho limpou mais, né? Concordo contigo, cara. E no caso específico aí, se você comparar, por exemplo, narrativa, diagramação de páginas, do trabalho dele com o Demolidor junto com o Brian Michael Bendis, e o trabalho dele do universo do Mignola, ele adapta inclusive as diagramações de páginas, a narrativa para essa vibe Mignola, né? Nesse trabalho que eu citei, né? O Mignola, por exemplo, ele usa muitas diagramações e requadros que se alinham ou entre si ou com outros desenhos feitos internamente na página. Eu vi que o Alex Malif seguiu isso. É como se ele tivesse dado um estudado no Minhola, sabe? Quando ele pegou esse trabalho. Mas, cara, deixa eu ver aqui algumas coisas que o Minhola usa, que para mim faz sentido, que eu gosto, enfim, e que eu posso usar também no meu trabalho, né? E isso é super comum de acontecer, né? Em qualquer mercado, eu acho. Você pega um projeto novo, né? E você acha soluções gráficas novas que se adaptem melhor àquele projeto, né? Você é um cara que faz trabalhos autorais e faz trabalhos comerciais pagos, né? E você sabe que quando você faz trabalhos comerciais pagos, nem sempre você tem toda aquela liberdade do trabalho autoral, né? O trabalho autoral você faz experimentações do jeito que você quer e tal. E talvez isso se reflita nesse papo que a gente está tendo aqui sobre a versatilidade dele. Então, ser versátil é bom porque ajuda muito a ele e a nós, né, a sobrevivermos nesse mercado, né? A versatilidade tem um lado positivo aí. Então, gente, estou fazendo aqui um gestualzinho bem com bastante calma, né, sem pressa nenhuma. Eu queria dar a voz aqui para o Lucas. O Lucas veio aqui para perto, não sei o que tu ia perguntar, Lucas. O Bosco estava falando. Eu ia te perguntar se a gente te acompanhava nesse. Eu tô junto que tu tá fazendo, eu tô fazendo junto aqui. Pode me acompanhar. O Lucas perguntou se todo mundo tem que Tem não, se pode. se pode, né, me acompanhar aqui no mesmo desenho que eu estou fazendo. Claro que pode, né? Como pode estar fazendo outro, e aí ao estar fazendo outro, eu torço que vocês dividam com a gente qual é que você está fazendo, por que que você escolheu esse outro, né? O que é que você pretende extrair dele e tal, né? Aqui eu pretendo extrair estrutura e achuras, né? E acabamento. Então, vou trabalhar um tempão esse desenho aqui. Bonito, eu tô vendo ele. Também acho a anatomia dele muito bacana. Como eu te disse, eu desconfio, né, que ele se utiliza bastante de fotos referências. Acho que de uma maneira bacana, assim, inteligente, né, que não torna o desenho dele desinteressante, né? Porque às vezes você usar muitas fotos referências Fica rígido demais, pode né? tornar muito duro, exato. O seu trabalho pode ficar muito duro, né? Ah, tô vendo aqui que tem gente usando o bate-papo, isso é ótimo. Usem, de vez em quando eu vou dar uma olhada. E ainda sobre a pergunta do Lucas, né? E sobre o que conversamos também antes de gravar, sobre
os propósitos desse grupo de estudos. Vocês viram que nas imagens que eu mandei, por exemplo, tem imagens que tem bastante cenários, né? Vai que alguém aqui não esteja afim de desenhar ou de estudar figura humana, né? E quer estudar os cenários. Ou quer estudar só as manchas dele, né? A maneira dele trabalhar com aguado, ou trabalhar com aquarela e tal. Então, é uma gama de possibilidades imensa, assim, que se abre quando a gente resolve estudar um artista. Ela começou a suar, vou colocar aqui um papelzinho. E para quem estiver também assistindo essa gravação, né, pela primeira vez, vai haver eu pretendo que haja, né, um rodízio entre os participantes aqui desse grupo na indicação dos próximos artistas, tá? A ideia é que a gente não fique com a ideia de estudar só quem a gente gosta, enfim, né? Mas que a gente esteja aberto a aprender com outras pessoas, com outros artistas também, fora da nossa gama aí de preferência pessoal, né? Isso é uma coisa que a gente aprende muito dando aula e vendo quais são as demandas dos alunos e a gente tendo que se adaptar a essas demandas, né? Porque eu estou aplicando um pouco também do meu conhecimento de anatomia, né? E já nessa segunda etapa do rascunho aqui, já não é mais o gestual,
estou fazendo uma estruturazinha. Pessoas chamam também de volumetria, de blocagem, de, enfim. Mas sempre tentando me adaptar de alguma forma à interpretação do Maleve, né? Outra percepção que eu tenho dos desenhos do Maleve, aí mesmo com toda essa coisa eclética que ele tem, que a gente estava conversando com o Bosco, né, momentos atrás, é que ele, de vez em quando, ele geometriza algumas coisas, né, ele cria umas pontas e tal. Para mim, esteticamente, é bem bonito, bem bacana, né, como definição de formas e também como acabamento, né. E aí eu acho legal, assim, vocês irem pensando no, seja lá que estudo vocês estejam fazendo dele agora, né? A gente vai ver isso, vou pedir para ver isso já já. Eu gosto sempre de ir pensando, mesmo que eu não tenha uma resposta imediata, tipo, o que é que dele, né, eu posso extrair para minha arte, para o meu dia a dia, para o meu trabalho, ou para minha diversão, né? Quem desenhar por diversão, assim, para o meu estilo, enfim, né? Você trazer um pouco de intenção, de consciência para esse estudo. Fazer uma cópia pela cópia, né? E pensando um pouco a respeito dessas questões. Estou vendo que eu tenho que tirar aqui o WhatsApp Web, que esse barulhinho está chato. Espero que não atrapalhe mais ninguém. Desculpem aí, pessoal. Esqueci de tirar o WhatsApp Web.
Uma coisa que eu percebo, pelo menos nesse desenho específico do Demolidor, que o Malif faz um tronco mais curtinho, né? Comparando com outros autores, sei lá, o Brian Hitch é um cara que faz o tronco bem longo dos personagens e as pernas mais curtas e tal, né? Você vê que isso tem a ver com o estilo de cada um, né? Escolhas estéticas, as referências de cada um. Nesse desenho que eu estou pegando de referência, tem uma cortina meia transparente que eu vou ignorar, tá? Então, alguma coisa que a cortina não deixar que eu veja, eu vou acabar inventando aqui, mas tentando ainda assim emular o traço dele. Hum. As linhas grossas dele nesse trabalho, ele engrossa duplicando a linha, né? Não é que ele usa um pincel mais grosso. Tá sem microfone, né? Sim. Só. Tá. Depois eu vou perguntar se todo mundo tá te ouvindo aqui. Mas repete aí, falando bem alto, como se não estivesse do teu lado. As linhas dele, as partes são as linhas mais grossas, ele não troca de caneta. Se você der um zoom e reparar, ele duplica a linha. São várias linhas, uma em cima da outra. Ah, sim. Sim, sim. É legal perceber isso, hein? Isso tem a ver com a técnica. Talvez tenha a ver até com a velocidade, assim, porque trocar de caneta requer perder um pouquinho de tempo, né? Você tem que parar, escolher a caneta, pegar, né? Se você manter o mesmo material do início ao fim, é uma perda de tempo a menos, né? Será que tem a ver com isso? Não sei. Mas ele é uma pessoa que usa bastante linha reta também, né? Assim, ele Tudo é angulado, né? muita coisa angulada, exato. Lindamente angulado, né? Por sinal, assim.
Outra coisa que a gente pode fazer aqui nas gravações é fazer recomendações, né? Recomendações de canais no YouTube, sites, links, enfim. Isso pode ajudar muita gente, né? Não sei se eu falei já gravando ou antes da gravação, que uma das minhas grandes inspirações, inclusive para esse grupo de estudos, é o canal do David Finch. Acho excelente, acho uma ótima indicação. Então, quem não conhece, conheçam David Finch, Finch. Eu acho que é assim que se escreve. Temos aqui o Miguel, professor de inglês, que pode fazer a correção se eu tiver falado Acertou. errado. Acertei, cara? Acertou, miserável. Beleza. Tem o desenho aqui, pelo menos minimamente estruturado. Acho que é um bom momento para perguntar para vocês, né, se tem alguém que queira compartilhar o seu desenho, compartilhar a sua experiência até aqui, mostrar o que é que está sendo feito. Eu acho que pode ser interessante
aproveitar essa pequena pausa, né? Então, Como é que mostra, Daniel? eu vou ampliar a tua câmera então, Bosco. Digital, eu consigo compartilhar a tela aqui ou não tem? Consegue sim, eu vou permitir agora aqui para você. Pronto. Prontinho. Dá para você compartilhar. Ah, massa. Eu não estou exatamente com imagem. Eu criei uma e estou tentando pegar as texturas, o jeito dele fazer o traço. Massa demais, cara. É Photoshop, né? Né? Beleza. Você usa algum pincel especial ou é um pincel do Photoshop mesmo? É uma pincel diferente que eu usei, eu acho que chamado ser bem colorado. Ele tem um pack de pincéis, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, ó. Vocês conseguem, tá aparecendo aí? Tá aparecendo sim. A princípio tá para texturizar, né? Deixa só uma coisa, né? Tirei o degradê dele. Assim, um pouco de angular, né? Cria um pouquinho de textura. Beleza. Só para te avisar, Bosco, que escreveram também no bate-papo, no chat, né? Apesar de eu conseguir te escutar, o teu som está muito com um chiado muito grande, muito alto, né? Tem algum probleminha no teu microfone. Não é nem robótico, é que junto da tua voz vem um chiado alto, assim, que dificulta um pouco a compreensão de cada palavra, tá? Te dizendo isso porque aí na próxima reunião a gente ajusta isso da melhor maneira possível. Mas tá foda o seu desenho, tá massa pra caramba. Dá pra ver aqui o rascunho, né, na camada de baixo, ó. Isso. Isso também é muito rico de ver. Isso aqui é a estrutura. Ficou rápido, eu estou ajustando aqui essa estrutura. E dá para ver aí o amálgama do teu traço, né? Eu vejo muito teu assim nesse rosto, por exemplo, com o traço do Malív, né? Com o acabamento dele, com as angulações dele. Muito legal mesmo. Estrutura. Eu gostei mais do traço, as texturas, enfim, em si. Massa demais. Boa escolha para estudar as texturas e o acabamento dele, né? Mais alguém, gente, quer compartilhar aí o seu desenho? Pamela, você se manifestou aí com sua mão na câmera. Posso compartilhar. Ainda não está finalizado, mas uma coisa que eu gostei muito dele é a forma que ele, de certa forma, ele dá uma cartoonizada no desenho do Hellboy. Eu gosto muito de como ele faz isso. E aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a referência. Eu tô aqui pelo celular, vou fazer aqui a gambiarra. Eu usei esse Ótimo. desenho aqui de. E aí, até para me ajudar, porque como eu tenho um desenho muito fofinho, eu quis explorar também essa parte no desenho mais angulado e também tentar um pouquinho de finalização com a nanquim. Aí eu ainda não finalizei com a nanquim, mas consegui definir boa parte do lápis. Massa demais. Massa. Massa demais, Pamela. Tem a ver com o seu trabalho que é mais estilizado, mais cartoonizado, né? Sim. É, beleza, beleza. Mais alguém? Eu posso mostrar a tela? Pode. Eu mostro o esboço. Ó, passo para mim, nossa anfitrião. Não, você pode compartilhar já. Todos os participantes Ah, podem já. participar, podem Bom, compartilhar. O Lucas vai compartilhar a tela dele aqui, tá? Também fez digital, né, Lucas? foi. Já tá todo mundo. Tava vendo. Agora eu tô Esse aqui é o vendo. esboço. Não, agora eu não tô vendo. Agora eu tô vendo a marca Procreate. Por algum motivo. Pronto, compartilhou tua tela. Beleza. Agora eu tô vendo o esboço.
seguir a estrutura dele, né? Ele parece que quando ele desenha homens, é sempre uma caixa. O Uhum. peito dele é bem um bloco, né? E tu completou o pé, né? Que não aparece. Uhum. E aí eu refinei, né, esses bolsos por cima, Massa. tentando usar as angulações dele, né? As sombras dele são sempre anguladas, o jeito que ele define o peito, o ombro, Uhum. a coxa dele é angulada, as sombras, né? Do jeito que o joelho dele projeta a sombra para cima, a luz, Uhum. é extremamente angulada. Sim, sim. E aí eu não fiz por cima, eu usei o gestual mesmo, sabe? Eu fiz do Uhum. lado e fui olhando o jeito que ele desenha. Sim. E é isso. Massa demais. Massa demais. Mais alguém quer compartilhar seu desenho? Deixa eu ver se eu consigo aqui, Daniel. Na hora. Tô, Chateadamente. O tô meu para vai ver, ser um pouquinho, o meu tô vai ser para um ver uma pouquinho coisa que você diferente não, do que eu. tô para ver uma coisa que você não consegue. Deixa eu ver aqui como é que compartilha. Ah, Fez certo. O meu vai digital ser um também? pouquinho diferente aí do que vocês estão fazendo. Vocês não vendo ainda não, né? Não. Certo. O que eu pensei foi o seguinte. É, me avisem quando vocês estiverem enxergando. Sim. Estamos vendo sua Beleza. tela. Minha ideia foi eu vou aproveitar que são vários encontros para eu construir uma ilustração baseada no que eu puder absorver dele, né? Certo. E eu vi essa página do Hellboy, achei muito massa, achei Uhum. sensacional. Eu falei, vou primeiro estudar uma composição, né? E Uhum. decidi estudar essa composição desse primeiro quadro e isolei ele aqui, né? Uhum. Para depois eu fazer alguma ilustração com também algum personagem gigante destruindo uma cidade com essa mesma ideia, né? Uhum. Então, eu selecionei aqui a área, dei uma estudadinha na composição dos planos. É, misturou as cores. Uhum. Os valores, É, né, aí. como? Os valores, né? Tu transformou só em Exatamente. valores. Eu Uhum. defini aqui, fiz até uma divisão em planos, né? No primeiro plano, segundo plano, terceiro plano e o que seria o fundo. Copiei aquela imagem ali para eu também ver como é que ficaram as cores, por mais que não seja dele, mas como está aplicado aqui, vi Uhum. essa paleta como ficou, né? Depois eu reduzi, tinha mais cores, mas depois eu reduzi essa paleta. Reduziu em Peguei uma outra 5, né? ilustração dele que tem cores, que é essa que eu vou querer trabalhar, que eu achei legal. Uhum. Esse surfista Surfista. prateado, né? Uhum. E aí agora eu vou, em cima dessas cores do surfista prateado, redefinir essa paleta, Legal. para eu ver como ficaria com uma outra paleta para quando eu fizer a minha ilustração, eu aplicar essa outra paleta com Com essa essa, mesma iluminação. com essa composição. Exatamente. Muito Por massa, enquanto é cara. isso. Muito massa mesmo. Excelente. Então, o que te chamou a atenção daquela página, que era uma pergunta que eu ia fazer, foi a composição do primeiro quadro, né? Principalmente. Exato. Certo. Porque eu aproveito para eu já partir para uma coisa que eu não costumo fazer, que já que eu gosto, o que eu mais gosto do Alex Maliv são as aquarelas dele, as pinturas dele, Uhum. né? Que eu nem sei se são só aquarela, né? Mas aí eu decidi fazer um caminho inverso, né? Primeiro estudar a composição e definir a paleta, aí na próxima eu estudo o que seriam as texturas dele para poder aplicar e depois eu já passo para o layout e, e na última eu passo para o papel mesmo, né? Legal. É a minha ideia. Excelente essa sistematização, né? No meu caso específico, eu vou estudar o desenho primeiro, né? A primeira coisa que eu vou estudar dele é o desenho. Então, vocês viram que hoje eu foquei no gestual, na estrutura anatômica dele. Então, na próxima aula, eu vou focar no acabamento, em texturas, né? Como ele faz luz e sombra, como ele resolve isso. E aí, como tem mais dois encontros, eu decido se eu vou estudar, por exemplo, as cores dele ou não, né? Muito bacana esse tipo de compartilhamento, de sistematização de estudos, né? Você vê como, comparando você
Pamela, Lucas e Bosco, né, foram caminhos distintos para estudar o mesmo artista. Bem-vinda, Blendinha. Então, obrigado por compartilhar, meu amigo. Mais alguém? Deu nosso tempo. A fome já está batendo aqui, né? Quero aproveitar que isso vai para o YouTube, né? Pedir aí seu like, né? Para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho, para você comentar o que quiser, sugerir o que quiser. Agradecer a todo mundo que participou aqui dessa live, mas ainda vou dar uma chance para alguém falar, caso queira, né? Ligar seu microfone e fazer suas considerações finais sobre esse primeiro encontro. Bom, eu achei a proposta muito massa e é muito, muito massa ver, tipo assim, o processo de cada um, como cada um, tipo assim, a partir do mesmo artista teve visão completamente diferentes. Aí, Até abre, assim, é, mais formas da gente estudar. Eu achei legal. a minha ideia, a minha sugestão com esse grupo é justamente essa, né? Porque não contei quantas pessoas estão aqui, vamos supor que sejam 6, certo? E aí tem 6 pessoas aqui, mais o Alex Malive, a gente está estudando com 7 pessoas, né? Então a ideia é isso, a gente ter essa multiplicidade de visões e de estudos. Então, obrigado por compartilhar isso com a gente também, Pamela. Obrigado a cada um de vocês. A gente se encontra na próxima quarta, então, nesse mesmo horário, ou quase nesse mesmo horário, tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Vamos almoçar. Tchau, tchau.